Boa noite, sejam todos bem-vindos à Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Hoje, a nossa palestra será com a nossa palestrante aqui da casa, Lindaci Fernandes, com o tema Indulgência. Agora eu vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva, capítulo 28. Alguma coisa. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Jesus, Lucas, capítulo 5, versículo 31. Quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude ao companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta do equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz, que ainda não se abriu à mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o sempre que possível à atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe como exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, uma vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde a alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas em benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Agora a prece para a nossa irmã Edna. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus que estamos aqui nessa noite, nessa casa de oração, com um coração grato a Ti, Mestre, por mais essa oportunidade. Que possamos, Pai, nessa noite, lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que tem nos incomodado, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Agradecemos a espiritualidade amiga e benfeitora que se encontra aqui conosco, que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos ser assistidos conforme a Tua vontade, Mestre Jesus. Nos ajuda, nos auxilia na nossa caminhada diária. Também te pedimos pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, que eles possam receber a cura, aqueles que são de cura, meu bom Mestre. Visita os nossos lares, os nossos corações. Também coloco diante de Ti a vida da nossa irmã Lindaci, que o Senhor possa estar a abençoando sempre, dando a ela o entendimento necessário nessa noite. Que a mensagem que ela venha trazer para nós seja inspirada por Ti e venha tocar os nossos corações. Que possamos sair daqui melhores do que chegamos para o nosso crescimento espiritual e moral. Continua conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos favoreça a paz, a tranquilidade, a harmonia em nossos corações.
colocando, né, nesse começo de ano, todos nós sempre temos uma grande esperança de melhoras, de coisas boas em nossas vidas, que nós possamos manter esses pensamentos positivos, de confiança, de tranquilidade, que tudo melhora de acordo com as nossas próprias necessidades. Então, esse ano será um ano de muita paz, de muita tranquilidade em nosso coração. Nós é que precisamos fazer esse ano ser bom. Nós é que precisamos entender melhor a situação dos outros, dos nossos irmãos, e tentar não criticar, mas sim, nós precisamos sim orar para todos que estejam necessitados, assim como nós, desse amor, desse amparo, dessa alegria em nossos corações. Isso é muito interessante, já que nós vamos falar, com a indulgência. Sobre a indulgência que nós vamos falar hoje, então nós vamos ler um texto pequenininho. Vou só dar um comecinho para a gente continuarmos. Então, essas aqui são a instrução dos Espíritos. Tem vários Espíritos, se não me engano, são 3 que está passando para nós essas instruções, mostrando o que é a indulgência. Espírita, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraterno que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Quando nós pegamos a parte do Evangelho que fala sobre o homem de bem, nós percebemos que estamos muito distante ainda dessa indulgência, dessa docilidade, desse sentimento que é de nós olharmos o outro, principalmente o erro do outro, sem fazer uma volta para nós mesmos para saber, e eu? Se eu tivesse nessa condição, será que eu gostaria de ser maltratado, humilhado, pisado? Porque avisar algo para alguém faz parte, né? Quando tem um processo de dificuldades em uma sociedade e que falar para aquela pessoa diretamente dizer que nós vamos te ajudar, vai dar tudo certo, é uma coisa. Nós fazemos ao contrário. Primeiro nós espalhamos toda a fofoca por todos os cantos e depois é que vamos raciocinar e não paramos hora nenhuma junto do outro. O Espírito, o Evangelho, nós sabemos que aqui é a continuidade, né, do cristianismo redivivo. Aqui está coletado com Kardec e pelos bons espíritos, né, os melhores momentos do Evangelho, né, são 28 os capítulos, mostrando para nós, tirando o véu e mostrando para nós o que Jesus quis dizer para nós. Porque Ele sempre nos diz para que sejamos bons, sejamos amigos, procuramos vivenciar a vida sempre pensando no outro lado. Porque nós pedimos quase sempre, quase todos os dias, quantas vezes durante o dia nós nos desculpamos com Deus e dizemos: Deus, me perdoa, Deus, por favor, me perdoa. Nós dizemos isso muitas vezes. Às vezes com os próprios pensamentos que nos surgem, nós ficamos
Meu Deus, me perdoe. Então, nesse mundo agora que nós estamos vivenciando, morando nessa maravilha que é esse planeta, né? Essa escola, onde nós temos que aprender. Nós chegamos aqui para aprender o quê? Para aprender a amar, aprender a respeitar, aprender o limite do outro, deixar que o outro fale e nós calamos. O Evangelho é um livro de exemplos trazido pelo Mestre Jesus. O Mestre Jesus diz tudo para nós, porque nós estamos sempre em débito com a lei divina. Então, se nós estamos dentro desse planeta Terra, dessa Terra-mãe, que nos acolhe, que nos faz progredir e nos dá oportunidade de reparar os nossos erros. Não é pagar, é reparar. Como é que nós reparamos os nossos erros? Em primeiro lugar, nós temos que ter o arrependimento daquilo que fizemos. Por quê? Nós não viemos aqui para consertar o outro. Nós viemos aqui para dar exemplo através das nossas atitudes. O outro nos ver e buscar, diante do exemplo de A ou de B, uma mudança. Nós não estamos aqui de férias, estamos aqui a trabalho e todos nós temos as nossas missões. A minha é muito pequena, é uma missão muito pequena, mas é uma missão. Quando surgem as dificuldades em nossas vidas, isso é uma porta que se abre para que nós possamos fazer o seguinte: buscar aquilo que Deus nos deu, que somos espíritos e somos inteligentes. Nós somos uma centelha de luz, mas somos inteligentes. Nós temos os talentos dados por Deus, porque Ele não faz nada imperfeito. Então, nós todos somos simples e ignorantes, mas, como se diz, perfeitos, porque no momento em que nós vamos adentrando a uma disciplina, no nosso lar ou no colégio, onde for, nós vamos nos burilando, cortando as nossas arestas. É tanto que tem ditados aí populares que diz: a atitude de casa vai para a praça. Às vezes a gente tem uma maneira de vivenciar a nossa vida junto aos nossos companheiros de trabalho, porque tudo é companheiros de vivência. Nós somos todos irmãos, mesmo momento que eu estou mãe, momento que o outro está pai, outro está filho, outro está neto ou avô, nós somos irmãos. E já que nós estudamos a doutrina espírita, ela nos mostra que isso é como se fosse uma bússola. Porque primeiro nós somos criaturas inteligentes. Dentro de nós há o nosso instinto. Porque quando nós voltamos à Terra, nós adentramos em um corpo físico e nós temos instintos. E é normal. E esse instinto serve para quê? Para que nós possamos nos livrar do mal, das coisas ruins. E esse instinto, às vezes, é dirigido por alguém. Pode ser o nosso anjo guardião, pode ser um amigo protetor, pode ser um pai, uma mãe que está no mundo espiritual, que nos avisa quantas vezes não siga esse caminho. Quantas vezes não siga esse caminho? Nós escutamos. Não siga esse caminho. E nós não obedecemos essa voz, que é uma voz íntima, uma voz interior, que é a voz do nosso anjo guardião, que Deus coloca para nós, para que nós possamos vivenciar a vida aqui com mais segurança e com mais fé e com mais confiança.
Porque a fé, ela é extinta no homem. A fé está implantada dentro de nós como os nossos talentos. Todos nós temos um pouco de fé. A fé orgânica, que é aquela fé que eu caio, me machuco e eu me ergo para poder não me machucar mais. A fé humana, que é aquela que eu vou, corro, lhe ajudo, lhe defendo. E tem a fé divina, que é a fé, essa união com Deus que nós temos, com o nosso Mestre Jesus. Essa união com Deus. E dentro dessa parte que nós estamos falando hoje, nós temos que entender uma coisa. O que mais machuca o ser humano aqui na Terra é o sentimento de culpa. Porque ser indulgente é não ver o erro alheio. E nós estamos dentro do embaralhamento natural da vivência terrena, que às vezes nós não paramos para pensar o porquê do outro, o porquê que aconteceu, o porquê que roubou, o porquê que está pedindo. Nós não temos esse parâmetro. Nós entramos logo na discussão interior, que é de nós, dentro de nós mesmos, dizendo: rapaz, a pessoa tão jovem, por que não trabalha? E nós não sabemos quantas portas foram fechadas para aquela criatura. Aí nós vamos voltar para o lado das pessoas que têm uma vida difícil aqui na Terra. A indulgência, ela nos pede para sermos indulgentes para com o outro e sermos severos para com nós. Nós precisamos primeiro analisar nós. Mas nós temos um ponto ainda muito agravante em nossa vida, que é nós somos egoístas. Nós somos egoístas. É tanto que mesmo a gente gostando, nós estamos num grupo de pessoas, nós estamos comemorando algo muito alegre, muito bom. De repente as nossas crianças correm, vai à rua e há um freio de carro muito forte e nós corremos todos para ver o que aconteceu. Qual é o nosso primeiro pensamento? Meu filho. É o instinto materno, é o instinto paterno. Meu filho. Então a gente já freia pensando. E quando a gente vê que é o outro, a gente vai acudir o outro, mas o alívio é instantâneo. Graças a Deus que não foi o meu. Isso são processos até a gente atingir essa indulgência total no universo. Vai demorar demais. Nós não podemos nos culpar ainda pela dificuldade. Nós precisamos não nos acomodar. É quando a gente tiver esse pensamento e voltarmos para nós mesmos e dizer: vou agradecer a Deus, que raramente a gente faz. A maioria das pessoas agradece a Deus. Aqui ninguém, não estou censurando ninguém, eu estou dizendo que é assim mesmo que a gente faz. Não é pegar no Evangelho para ler. A gente pula, a gente faz tudo, não é pegando o Evangelho para ler. Não é verdade? Quando nós estamos passando por uma dificuldade, às vezes a gente esquece também do Evangelho. Quando nós estamos envolvidos em uma confusão no nosso lar. Isso também é natural. Nós não nos corremos ao Evangelho. Então nós temos pontos fundamentais dentro da doutrina espírita ou de qualquer outra religião. Recorrer a quem? Ao Mestre Jesus. Recorrer a Ele. Senhor, dá-me paciência. Aí, como disse, mas para que eu possa saber que você já adquiriu a paciência, eu tenho que fazer a prova. Não é? A gente vê muito nessas coisas de criança, né? Que o menino está ensinando, a mãe está ensinando o filho, e ela conversa com o filho e filha. O que é, mamãe? Ser avô. Esse ser avô está no futuro, meu filho. Não é? Então, a gente vê eles falando assim, e a paciência. Mas eu sou paciente.
Aí o que é que a criança responde? Isso é mentira. A senhora não é paciente. Por quê? Porque a criança ela fala sem sentimento de culpa, porque ela é verdadeira. A gente vai podando os nossos filhos e deixamos muitas falhas ainda. Porque nós temos que aprender a podar os nossos filhos, não amedrontando eles, mas sim dizendo: você pode, você vai conseguir. Mas fulano tem isso, mas você terá. Porque também tem um sentimento muito grande que invade a nossa alma e dificulta a nossa vida, que é a inveja. A inveja é um sentimento que ainda não foi banido. Os amigos espirituais nos afirmam que o único meio de nós de acabar com o egoísmo, o orgulho e o egoísmo é a doutrina. É o Evangelho de Jesus. E até agora a gente não conseguiu ainda acabar. Mas eles afirmam, porque o próprio Cristo nos afirma isso. Vós sois luzes. Vai fazer melhor do que eu. Você pode curar mais até que eu. Quer dizer, é uma condição de responsabilidade que ele coloca em nós, nos mostrando que tudo tem que ser levado em consideração por nós. Então, nós precisamos olhar o outro da mesma maneira que queremos que o outro nos olhe. É muito fácil a gente dizer: você é burro, você não tem capacidade, você só não tem inteligência, você faz a coisa e você quebra, você fica só com situação financeira difícil. Mas nós que estudamos a doutrina não podemos ler o problema do outro com esse sentimento. A gente tem que ler com o sentimento do passado. Do passado. Por que ele está nessa condição? Porque é tão difícil para ele e não é para o outro. É isso que nós vamos começando a compreender, e a indulgência ela vai atingindo o nosso sentimento. Primeiro eu analiso para depois julgar. A gente julga para depois analisar. Então, e é por isso que os espíritos bondosos nos afirmam claramente que nós temos muita dificuldade. Mas nós estamos começando. Nós só não podemos dizer, em momento algum, que nós não somos espíritas. Quem é espírita é espírita. Ser espírita é diferente por quê? Porque você tem uma visão de vida mais racionada, mais racionalizada. Você começa a estudar o espiritismo, você começa a desenvolver a sua inteligência extra-espiritual. Uma inteligência que está além do corpo físico. Você começa a entrar em contatos com pensamentos mais evoluídos. Através do estudo, através de um bom livro, através da mudança. E a dificuldade maior que nós temos é mudar. E é por isso que nós estamos demorando tanto ainda a mantermos os nossos pensamentos voltados para a luz. Porque ela ainda queima os nossos olhos. E quando nós nos voltamos para a luz, nada acontece na vida sem que não esteja registrado no plano espiritual, na cartilha de cada um de nós. Se nós não acreditarmos nisso, nós culparemos o mundo inteiro por tudo. Se nós estamos com um mau presidente, se nós estamos com um bom presidente, se nós estamos com os bons filhos, se nós estamos com os bons vizinhos,
Nós semeamos, nós plantamos, nós estamos colhendo. Assim não existiria lei. Seria tudo bagunçado, tudo sem ordem. Se você ultrapassa o sinal vermelho, você vai pagar uma multa. E agora tem multa, muita multa. Mas, como é que diz? Hoje em dia os carros não estão nem parando com medo da multa, né? Mas não deixa de ser uma disciplina. A capital maior do Brasil, que é São Paulo, que é uma muvuca terrível, quem disser que não é terrível morar ali, é horrível, mas tem gente que se acostuma e adora. A maior cidade, depois vem a cidade da Índia, né? É a Índia, que é uma das maiores, China, Estados Unidos, que é Nova York. A disciplina, todas aquelas disciplinas que você vê, não se iluda que dentro daquela disciplina exista o sentimento, a indulgência. Porque aquele estudo, aquela educação é forçada. Porque quando mexe no que eu ganho, no que eu tenho. Então, pode olhar. O homem podia se educar por si mesmo. Se está com uma coisa suja, mas a minha cidade é suja, mas você não é. Então você pega o papel e você guarda no bolso ou bota numa bolsa, não joga no chão. Você está sendo educado por si mesmo. Não é? É isso que nós temos que ver. Sem indulgência para com o outro está lá varrendo. Os garis ficam, as festas acabam e eles ficam lá varrendo. Às vezes até alegre, cantando. E a gente ainda é tão egoísta, ainda tão orgulhoso, tão prepotente, que a gente suja porque eles limpam. Porque não estão passando pelaquela prova que eles estão passando e nós poderemos um dia passar por ela também. Então, são essas pequenas coisas na vivência da terra. Para você ser feliz na terra, cuide dela. Para você fazer amigo, seja sincero com seus amigos. Porque nós temos ainda um hábito muito triste que está bem distante ainda dessa indulgência para com todos. E o nosso mestre ele fala claramente, seja indulgente para com o outro e severo para com você. Porque você já tem a consciência desperta. Você já tem um conhecimento espiritual grande. Qualquer pessoa que tenha uma espiritualidade não quer dizer que é espírito. Espiritualidade é você ter confiança e certeza da sua imortalidade. É você ter consciência se aquilo que você der ao outro, você vai receber. Não tem como não receber. Antigamente se dizia, a boca falou, a língua apagou, né? A gente morde a língua, né? Quando está mordendo a língua, cuidado que ele está falando demais. Mas é isso mesmo. Se eu quero ser uma boa filha, eu tenho que respeitar a minha mãe ou o meu pai. Um respeito que não vá além da vontade do filho depois que cresce. Porque quando o filho cresce, ele não cresce para nós, ele cresce para a vida. E eles vão fazer o que nós fizemos, abandonando nossos pais. E casamos. Seguimos caminho. Outros não casam, mas vai para o estrangeiro. Outros vai para outro lugar. Se separam. Então, os filhos não são nossos filhos, são filhos de Deus. Então, nós temos que pôr isso na nossa cabeça. A vida corporal não é nossa. A gente passa dificuldade na vida, mas nós temos nosso momento de partida. Um parte com 30, 40, 50, 60, ao nascer, antes de nascer, já desencarna na própria barriga, foge, não quer ficar na gestação, foge da gestação. Pode ser completar até o final, mas se não tiver o espírito, não vive.
Porque quem comanda o nosso corpo é o nosso espírito. Ele saiu do corpo, já era. Então é muito, muito difícil para nós, em tão pouco tempo. Vocês ainda estão jovens, eu já estou mais idosa. Estou mais perto de voltar. Né? Eu não quero ir agora não. Sempre eu digo assim, doutor Antônio, ou qualquer espírito que eu converso com eles. Eu estou sentindo uma dor tão forte nesse coração. Será que é agora? Se não for agora, conserta aqui para mim. Porque viver é a maior bênção que Deus nos concede. É onde a gente aprende a amar, desamar, perder, vencer, recuperar, cair, levantar novamente. E nós fazemos as nossas escolhas porque a gente não pode ter tudo. E quando a gente tem nossos filhos, tem que dizer assim, não pode tudo, filho. Mesmo que eu tenha dinheiro, mas não tenho, estou sem dinheiro, para ele entender que nós não podemos tudo, porque a vida é feita de escolha. Ou você vive triste, ou você vive feliz, você vive alegre, ou você escolhe o caminho maior e pior, que diz que é o caminho da liberdade, que é o caminho das drogas, caminho de viver nas ruas, caminho de sofrer tantas dificuldades. Uns sofrem pelas provas, outros passam para ver como é que é, outros deixam a casa por rebeldia, mas são tudo aprendizado. É aprendizado, porque nós somos rude ainda. A nossa inteligência intelectual, ela está desenvolvida, tá? Desde o tempo dos egípcios, pelo amor de Deus. A gente vem de muitas longas datas de voltas. Então, nós temos conhecimentos grandes da vida e de tudo das construções. E nunca falta no nosso coração esse sentimento de Deus. Mesmo aquele que diz, eu sou ateu. Mas Deus está dentro dele. O DNA dele está lá. Né? Não tem. Ele é o Criador. E se nós nos apegarmos a um momento de dificuldade, sem esperança, sem olhar para Jesus e dizer, o que fizemos contigo, Senhor? Tu só foi trazer a verdade. Nos ensinou a amar. Aquele que entendeu esse amor foram os circos, morreram. Porque sabiam que existia essa vida após o sofrimento e a luta. E nós ainda continuamos pisando em barro, amassando aí naquele tempo de Moisés, que não tinha nada, a gente tinha que amassar. Botava a palha, botava o barro e nós ali, amassando como escravo. E é melhor ser escravo do que ser o rei, porque o rei está mais complicado do que nós. Então, eu tenho que dizer para vocês só isso, minha gente. Sem confusão, sem nada. Se uma pessoa fez algo errado, muito errado para o nosso conceito. Porque o conceito de Deus é diferente do nosso. Aquilo que para a gente é nada, é bobagem, tá certo, tá bom, passa a mão na cabeça, ali dá um cheirinho. Já nos olhos de Deus não é. Entendeu? Se a gente está amargurado, ainda o entendimento do espiritismo ou da religião qualquer que a pessoa consagra a seguir, não está bem localizado no coração, a gente vai sofrer mais pelos golpes da vida, pelas percas, pelos sofrimentos. E por que se nós só lembramos do sofrimento? E quantas alegrias nós já tivemos no nascimento dos nossos filhos? Tem coisa melhor do que a gente está esperando o nascimento dos nossos filhos? Quanta dor já sentindo com a morte dos nossos pais, nossos avós. Aprendemos que a vida do corpo é transitória demais. E ninguém sabe o momento da morte, porque ninguém quer ir. E mesmo aqueles que saem, negociam um pouquinho.
Pega uma oratória, assim, dá um pouquinho aí, dá mais uns 20 dias para eu resolver isso aqui. Porque as coisas naturais da vida pertencem a Deus. Agora, nós pertencemos a Deus, pertencemos ao mundo. Nós somos senhores do mundo. Nós somos senhores da terra. Nós somos que plantamos, que colhemos, que cuidamos, que matamos, que roubamos. Nós somos os senhores do mundo. E quem sabe, em algum momento da nossa existência, não fizemos pior do que aquele que rouba a nossa carteira ou o nosso celular. Como a vida é feita de energia, veja, tudo é energia. Isso aqui é energia. Tudo aqui. Se tivesse uma coisa que mostrasse a você, tudo é ouro. Por isso que os espíritos, eles transcendem, passa para lá, passa para cá, passa para as paredes. Você nem vê elas passando, eles passam por ali. Então, passa pelo corpo de vocês. Vocês dão cada arrepio quando ele passa aí. É eles passando. Ixi, que arrepio. É eles passando. Mas nós precisamos ver uma coisa. Se nós não sairemos daqui da terra enquanto não pagarmos o último centavo ou centil, nós temos que começar a entender e procurar aproveitar esse momento aqui agora. Se estiver passando por uma dificuldade, acredite em Deus, mas acredite de verdade em Deus. E veja aquilo como um sucesso para você. Um sucesso espiritual, um sucesso que você vai vencer e você vai conseguir. Se você quer algo de bom para você, e você diz, se der certo, se você já fugiu dessa rota, dessa energia positiva, essa energia vai dar certo, com certeza. Mas você quer para amanhã, aí não chegou amanhã, cadê? Tu disse que ia dar certo? Porque o tempo não é nosso. Nós não somos donos do tempo. Você olha para o espelho e vê os cabelos embranquecidos, o rosto transformando, e você parece que saiu da adolescência, saiu da casa dos seus pais para casar, fazer uma família. Então o tempo, ele não para. Se ele não para, não adianta correr que a gente não acompanha. Então faz como diz assim, né? Que o apressado come cru. E eu como mais descansado, que eu espero cozinhar comida. Então, gente, tudo é uma questão de vivência da Terra. Porque se o ser humano ele não tiver uma rotina, ele enlouquece e não faz nada que preste. É por isso que tudo está na tabela da rotina. Você deita, você levanta, você toma banho, você almoça, leva para a escola. Tudo é uma rotina grande. E quando você chega a determinada idade, que os filhos cresceram, os netos também, e você se vê assim, e agora? Saiu da rotina. Tem que procurar outra. Aí como eu procuro outra? Eu digo para meu irmão, eu vou visitar os idosos, eu vou conversar com os idosos, e eu gosto de estar com os idosos. Ele disse, eu não vou não, que eu fico doente. Eu não vou não, que eu fico... Não, fico com depressão. Quer dizer, cada um tem um jeito, né? Mas tem que procurar algo para fazer. Algo para fazer. Se for uma fofoca só para dar risada, gente, fofocar é bom. Fofoca é bom. Só para dar risada é bom. Você está num lugar e vê a pessoa passando e você fofocar, para dar risada é bom. Agora, se a gente começar a levar isso como eu vou consertar o mundo, aí não é bom. Porque quando a gente conserta o mundo, como? Se o meu mundo está em desordem, se a minha cabeça está cheia de coisas perversas, maldades, só vejo o mal, vejo a inveja, vejo isso, vejo aquilo. Então,
E para a gente terminar, dizer uma coisa para vocês de verdade, é a coisa mais certa do mundo. O presente, nós estamos. A única coisa que a gente sabe que a gente está vivendo é o presente. E nem mesmo o presente nós queremos viver. Porque eu estou pensando no amanhã se eu estou agora aqui no presente. Então, essa angústia, esse desespero vai lhe causar ansiedade. Então, você tem que viver o presente. O espírito encarnado tem que viver o presente. O dia de hoje. Amanhã, baixa o mal hoje. Amanhã, a gente vai ver o que vai acontecer. Se eu ganho 40 mil, vamos dizer, isso aí só em sonhos, né? Vamos dizer, 40 mil por mês. E eu gasto 50 mil, eu vou viver em desespero. Mesmo tendo uma casa boa, um carro bom, porque eu estou fora do meu limite do que eu posso gastar. A maioria das perturbações do mundo é que eu quero ser, nunca eu quero ser o outro. O marido do outro que é bom. Gente, se agarre com o seu marido, pelo amor de Deus, o negócio está difícil. Arranje um marido bom e está difícil, eu estou dizendo. Mas ele é que é o bom. A esposa, ela é que é a boa. Tu escolheu, puxa. Tu escolheu no meio de não sei quantas. Então a gente é muito volúvel. A gente é como uma planta que vai e vem e não se firma. E é por isso as dificuldades, por isso as separações, por isso os lares desfeitos. Porque não existe essa palavrinha que a gente nunca diz, que a gente fica até com vergonha de dizer, seja indulgente. Porque a gente não é indulgente nem conosco. Porque a gente às vezes escolhe errado e nos ferimos mortalmente. Então vamos pensar com calma, com paciência, né? Porque o que quer dizer assim? O que é que a indulgência atrai na pessoa? Ela atrai a calma. Tá vendo? Ela é despojada de agonia, de desespero. Ela é tranquila. Ela é firme, porque ela é doce. Ela é compreensiva. Ela é caridosa, ela é amorosa, ela entende o erro do outro, porque ela imediatamente, quando você fala do erro do outro, ela entra no lugar do outro e diz, e se fosse eu nesse momento? Como eu agiria? A indulgência, ela nos leva a ver o fraco não como um mole, não como um coitado, mas uma pessoa que está precisando da mão sua para se erguer. A indulgência ver o forte na esperança que ele vai te ajudar também. E os dois se pegam na mão e vão em frente. A indulgência não escolhe cor, não escolhe nada. Ela só segue o caminho. Ninguém deseja que ninguém morra. E quando a gente deseja, a gente fica muito mal com isso. Tomara que morra. Quando tu queria era morrer. É alguma coisa que não deve pedir morrer, porque a gente morre, não adianta. E ninguém sabe a hora que vai. Pior é isso. Por isso que a gente tem que começar a construir o nosso leito, o nosso local, o nosso lugar onde nós vamos. Porque às vezes, quando termina o livro de idade, que eu sempre falo, você faz a faculdade, vai ficar fazendo o quê? Na faculdade já terminou, só se você fizer um pós ou fazer outro curso. Tem que sair da faculdade. Quando nós terminamos o nosso livro didático aqui na Terra, a gente vai embora. Pode ser jovem, rico, milionário, pobre, prisioneiro, pode ser o que for, vai embora mesmo. E a gente diz às vezes, porque a gente só quer o quê? A gente só quer viver. A gente só quer viver. Porque viver é bom. Porque viver é a oportunidade de seguir. É a oportunidade de mudança. É a oportunidade de crescimento. É a oportunidade de dizer, agora sim, agora vai dar certo. Agora eu vou ser indulgente para comigo. Porque se você se culpa, você nunca é feliz.
Falar bobagem a gente fala na hora errada, porque somos falhos ainda. Mas nos perdoe. Linda, assim, eu te perdoo. Se fulana, eu me perdoo. Deus me perdoa e eu me perdoo. Se eu me perdoo, eu te perdoo também. Então não vamos guardar mágoa nem ressentimento de ninguém, porque a mágoa destrói a nossa alegria de viver. Terminou o livro de idade, a gente vai embora. Às vezes está com saúde de tudo, vai ali, toma uma queda, morreu. Mas ainda assim estava falando aqui hoje, quando é amanhã, enterro de Lindaci. Minha Nossa Senhora, é mesmo. Ela bateu as botas. E é o quê? É a realidade. É como diz, vai se apagando, como o que faz a morte só é rir por uma coisa. Porque a morte, ela apaga a sua imagem. Você passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, depois 10, 15 anos, faz 6, 10, 50 anos que fulano morreu. Apaga a imagem. Isso dá medo da gente ser esquecido. Mas a gente está vivo do outro lado e vendo, olha gente, eu estou bem aqui desse lado de cá, viu? Não tenho medo. Sejamos felizes, porque Deus não quer ninguém triste. Agora, pagar os débitos nós vamos pagar, porque senão a nossa consciência não nos deixa ser felizes. Que Jesus nos ampare a todos, nos fortaleça hoje sempre. Vai para o meu enterro amanhã ou não? Vai me deixar enterrar? Agradecendo a presença de todos e da nossa irmã Lindaci por essa palestra maravilhosa. Eu vou agora dar alguns recados. No próximo sábado, dia 10, o nosso palestrante é Josemar Sabino, com o tema Anunciação do Consolador. A campanha do quilo começará a partir, eu acho que esse mês, tem que falar com o São Sebastião. Tem todos os domingos, mas deu um prazo, deu um tempo agora por essas festas de final de ano. Aí tem que falar com o São Sebastião para saber o dia que vai começar. Também aqueles que puderem contribuir com a soma, que ela ocorre todos os sábados, falar também com o São Sebastião. Todas as segundas temos o Rubens Ferreira, esclarecimentos sobre a passagem do Evangelho, tratamentos e passes. Estudos todas as quintas e domingos pelo canal do YouTube Conexão para a Luz, amigos parceiros, e página Facebook do Bezerra. Também todos os domingos, às 8 horas da manhã, Espiritismo no Ar, ao vivo pelo canal do YouTube. Apresentação Soares e Silmara. Respondendo perguntas, trazendo notícias do movimento espírita. O passe será daqui a pouco. Quem quiser participar, permaneça sentada em silêncio. Agora, prece final com nossa irmã Edna. Divino Mestre Jesus, é com o coração agradecido que estamos aqui nessa noite, por esses ensinamentos, que possamos não sermos só ouvintes dessas palavras, mas que possamos colocar em prática. Que o Senhor continue a nos ajudar, que a espiritualidade amiga e benfeitora continue conosco, nos auxiliando, que possamos sempre vir olhar para Ti, Mestre Jesus. E o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, nos ajudando também a perdoar, porque sabemos que tudo vem de Ti e que possamos sempre estarmos com um olhar fixo em Ti, porque o Senhor é puro, o Senhor é benigno, o Senhor é maravilhoso. Continua conosco, meu bom Mestre. E também te peço humildemente pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, que se encontram nas ruas,
que eles possam ser amparados por Ti, pela espiritualidade, que cada um possa ser suprido as suas necessidades conforme a Tua vontade, meu Mestre. Continua conosco, hoje e sempre, que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos ter sido assistidos nas nossas reais necessidades. Continua conosco, nos abençoando, abençoando a vida da nossa irmã Lindaci, que ela possa dizer sempre: eis-me aqui, para me falar do Teu amor, do Teu Evangelho. Conceda a ela anos de vida, e paz e saúde. Que assim seja.